Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no PET Zerado. Eu sou o professor Rafael e eu vou falar com vocês hoje sobre um antibiótico que ele é muito usado no ambiente de UTI. A gente está falando de um antibiótico agora que vai ser especialmente, praticamente uma última linha ali para os germes que já são resistentes a tudo, até mesmo a carbapenêmicos, como o meropenem. Vamos começar? Se você nunca ouviu falar da polimixina B, é uma medicação que ela é bastante antiga e por conta do seu perfil de resistência acabou ficando de lado por muitos anos e agora, na verdade faz alguns anos já, que já se usa com mais frequência, assim como a colistina, que é a polimixina E, também tem sido usado aí com uma certa frequência, especialmente no ambiente de UTI, tá bom? A gente está falando então de uma medicação que ela vem nesses frascos com a dose de 500 mil unidades, tá bom? Você vai lembrar aqui por exemplo, da bezetacil, da penicilina cristalina, da benzatina, que também vem nessa dose de unidades internacionais. Mas aqui na polimixina já se está fazendo o uso mais corriqueiro de miligramas, tá? Por exemplo, 50 mil UI é igual a 50 miligramas, ou seja, cada 10 mil unidades é igual a 1 miligrama, tá bom? Então, nessa aula a gente vai focar mais em falar em miligramas e eu, eventualmente, vou falar com vocês em mudando para UI, para unidades internacionais, mas normalmente a gente vai falar ali de miligramas, tá bom? Então, uma ampola vem 50 miligramas, tá bom? Como que essa medicação vai funcionar na prática? A polimixina, ela é praticamente um detergente. Então, a gente está falando especialmente de uma medicação que ela atua ali, especialmente contra as bactérias gram-negativas. Por que contra as bactérias gram-negativas? Como eu falei com vocês, ela é um detergente. Ela é um detergente que ela é um detergente catiônico, ou seja, ela tem especialmente carga positiva. E as bactérias gram-negativas, na sua última camada, que é uma camada de lipopolissacarídeos, ela é uma camada especialmente de carga negativa. Então esse detergente com carga positiva vem cá e arrasta praticamente toda essa composição fora e deixa ali a bactéria totalmente exposta a mudanças de osmolaridade, a lise por conta da osmolaridade, tá bom? Então ela tem essa ação bactericida, tá? Contra as bactérias gram-positivas, ela ali praticamente não tem efeito. Então a gente está falando de uma medicação que ela vai ser, por exemplo, nesse contexto que eu falei com vocês, quando o meropenem não está fazendo mais efeito, lembra que o meropenem é ali voltado para as bactérias gram-negativas, especialmente. Então ela é uma medicação que quando a gente está falando de, por exemplo, uma Klebsiella, de uma E. coli que já não está respondendo, de um acineto que não está respondendo, de um Pseudomonas, que são essas medicações, que são essas bactérias gram-negativas muito presentes na infecção da UTI, a gente vai ter uma boa aliada ali do nosso lado. Então a ação dela vai ser especialmente contra essas bactérias. E. coli, Klebsiella, acineto, Pseudomonas, tá bom? Essas bactérias mais graúdas, mais potentes. Estáfilo, não vai pegar bem estáfilo, como Serratia, não vai pegar bem essas medicações, essas medicações não, essas bactérias, tá bom? Como que é a ação, a penetração, especialmente dessa medicação? Ela não tem uma boa penetração em líquor, não tem uma boa penetração em urina, ela também não vai ter uma boa penetração em pulmão, tá? Quando eu falo que não tem uma boa, não quer dizer que ela não vai penetrar nada, mas não é aquela medicação que vai ter altas doses teciduais nesses contextos, tá bom? Então fiquem atentos a isso, tá? É uma medicação que ela tem a eliminação, que não é por via renal, tá? A eliminação dela, ela é mais ligada a tecido, tá bom? Pouca coisa é eliminada renal, mas é uma medicação que ela vai precisar de ajuste renal, tá? Esse ajuste renal é um pouco controverso. Algumas referências não falam muito bem explicitamente da necessidade de fazer um ajuste renal, outras já falam explicitamente da necessidade do ajuste renal, tá bom? Então fiquem atentos a isso, tá? Como que a gente vai usar na prática? Temos aqui nossa ampola com 50 miligramas, tá bom? Com suas 500 mil unidades. A gente vai fazer uma dose de ataque. É um antibiótico que precisa de dose de ataque. É bem comum que se faça. E essa dose de ataque vai variar de 2 a 2,5 miligramas por quilo. Tá bom? Voltando aqui, lembrando de 50 miligramas, tá? E essa dose de ataque, ela vai ser seguida por uma dose de manutenção. Essa dose de manutenção vai variar ali de 1,25 a 1,5 miligramas por quilo, tá? Isso aqui de 12 em 12 horas.
essa dose de ataque, a gente precisa infundir um pouquinho mais de tempo, tá? A dose de manutenção a gente consegue infundir mais rápido. É uma medicação que normalmente você não vai começar ela empiricamente. Normalmente é uma medicação até que a CCIH fica segurando mais, não libera para qualquer paciente. É uma medicação normalmente que é guiada por hemocultura ou cultura de secreções. Não é uma coisa que você vai começar da sua cabeça, vou fazer polimixina B para o meu paciente. Normalmente é sempre guiado por urocultura, tá? E agora, sobre a questão do ajuste renal. O ajuste, eu vou trazer para vocês o ajuste renal, mas como eu falei com vocês, não é uma coisa que é muito esclarecida entre todo mundo. Tem algumas referências que não falam muito bem do ajuste renal. Mas então o ajuste renal, se o paciente tem uma função renal normal, não vai ser necessário. Se o paciente tem uma função renal ali de 80% da sua normalidade, você já vai reduzir ali de 80% a 30% da sua normalidade, você já vai reduzir isso aqui, a dose de ataque vai ficar igual, 2,5 miligramas, e a dose de manutenção você já vai reduzir ali para 1 miligrama por quilo por dia, tá? Isso aqui dividido de 12 em 12. Lembra que aquela dose lá que eu falei com vocês, de 1,25 a 1,5 miligramas, era de 12 em 12 horas. Aqui a gente já está falando de uma dose de 1 a 1,5 miligramas dividido nas 12 em 12 horas, ou seja, seria uma dose de 0,5 a 0,75 miligramas por quilo, tá bom? Se a gente está falando de uma função renal ali menor que os seus 30% já da normalidade, a gente vai manter a dose de ataque, tá? De 2,5 miligramas por quilo. E a dose de manutenção, nesse caso, ela já vai cair de uma forma aumentando o tempo. A gente vai manter a dose de manutenção com 1,5 miligramas, mas vamos fazer ali a cada 2 a 3 dias, tá bom? E se o paciente está em uma situação de anúria, a gente vai manter a dose de ataque de 2,5 e a dose de manutenção ali já vai ser feita a cada 5 a 7 dias, mantendo ali só 1 miligrama, 1 a 1,5 miligramas de 5 a 7 dias, tá bom? E no contexto da insuficiência hepática também não se tem muita certeza se tem necessidade de fazer ajuste, mas vamos nos guiar ali por essa informação da necessidade do ajuste para a disfunção renal. Agora, como que a gente vai fazer na prática? Essa é uma medicação que precisa ser reconstituída, ou seja, a gente está vendo diante de nós um frasquinho que vem com um pozinho, tá? A reconstituição vai variar dependendo do fabricante. Tem fabricantes que indicam reconstituição com 2 ml do reconstituinte que já vem. Tem alguns fabricantes que orientam reconstituição com 5 a 10 ml de água destilada ou soro fisiológico, tá bom? Isso aqui realmente vai depender do fabricante, vai precisar um pouquinho da atenção de vocês nisso. Mas é muito comum que seja essa reconstituição com 5 a 10 ml do soro fisiológico. A gente muito provavelmente vai estar diante de uma necessidade de várias ampolas, tá bom? Especialmente nesse contexto ali de 2,5 miligramas por quilo na dose de ataque. A gente vai precisar fazer normalmente 3, 4 ampolas de uma vez para o paciente, tá? Então, depois de você fazer essa reconstituição, você vai diluir ali em soro fisiológico de 300 até 500 ml do soro fisiológico, tá bom? Pessoal, seria interessante a gente talvez fazer um pouquinho mais de volume se o paciente conseguir, se o paciente aguentar volume, pode ser também feito em soro glicosado, para a gente reduzir efeitos colaterais de flebite, tá bom? Então, se o paciente ele consegue, ele resiste a volume, você pode fazer um pouquinho ali mais de volume nele, como vai ser só de 12 em 12 horas, você consegue ali, talvez fazer a troca do soro fisiológico que estaria hidratando o paciente, se tiver indicação, por essa medicação, se ele também tiver indicação, tá bom? É importante monitorar diariamente a função renal do paciente, tá? Então, ureia creatinina é uma medicação que ela é nefrotóxica, é uma medicação que, junto com outras medicações nefrotóxicas, por exemplo, a vancomicina, ela fica ainda com sua potência nefrotóxica mais intensa, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. É uma medicação que ela é neurotóxica. Então, se a gente está falando de uma medicação que um paciente pode evoluir com sinais de neurotoxicidade, alterações de nível de consciência, confusão mental, tá bom? Um paciente que pode evoluir com gravidade, ele até mesmo dependendo do nível da neurotoxicidade, pode evoluir com rebaixamento de nível de consciência. Então, fique atento a essas possibilidades, tá? E como que a gente vai prescrever na prática essa medicação, então? Vamos pensar ali no paciente de 70 quilos, por exemplo. Paciente de 70 quilos, a gente vai precisar fazer
na dose de ataque, vamos calcular primeiro antes de prescrever. Na dose de ataque, a gente está falando ali de uma dose de ataque de 2,5 miligramas por quilo, certo? Então, a gente vai fazer ali um total de 175 miligramas para esse paciente. Nossa ampola só tem 50, então aqui a gente vai precisar de 3 ampolas e meia, mais ou menos, tá? E na dose de manutenção? A dose de manutenção, a gente vai fazer ali mais ou menos 1,5 miligrama. No nosso paciente 75 e 70 quilos, isso aqui vai dar mais ou menos 105 miligramas, tá? Então, a gente ali vai fazer mais ou menos 2 ampolas para o nosso paciente. Vai ficar um pouquinho menos de 1,5, mas nosso range ali de alvo de dose é de 1,25 a 1,5, então tá tudo certo. Então, a nossa dose de ataque, nesse caso, vai ser de 3 ampolas e meia, a nossa dose de manutenção vai ser de 2 ampolas, considerando que o nosso paciente ele tem uma função renal normal, uma creatina de 0,9. Então, nesse caso, a gente vai fazer a prescrição da polimixina B, 500 mil unidades, tá? Vamos reconstituir essa medicação com 5 ml de soro fisiológico, cada uma das ampolas, né? Vou colocar aqui, eu estou prescrevendo a dose de ataque, por exemplo. Vou solicitar aqui 4 ampolas, reconstituir cada uma dessas ampolas com 5 ml de soro fisiológico. Aí eu vou colocar diluir 3,5 ampolas, ou você pode colocar diluir, como são 3 ampolas, né? Seriam 15 ml das 3 ampolas, mais metade, 2,5. Então, a gente vai diluir 17,5 ml de toda essa solução que foi feita em 500 ml de soro fisiológico, 0,9%, tá bom? E para a gente fazer, eu falei com vocês, pessoal, para fazer a dose de ataque, a gente tem que fazer uma infusão de 1 a 2 horas. E a dose de manutenção pode ser feita em 1 hora, tá bom? Então, a gente vai fazer essa infusão da dose de ataque em 1 a 2 horas, certo? E a dose de manutenção, a única coisa que mudaria seria que a gente faria uma infusão mais rápida, né, de 1 hora. A gente faria uma dose menor ali, de 2 ampolas, certo? Como a gente calculou, a gente poderia fazer 2 ampolas para esse nosso paciente. A gente pode colocar aqui 2 ampolas, a gente vai diluir essas 2 ampolas. A gente vai fazer em biquinho 1 hora, certo? E é importante lembrar que isso aqui tem que ser de 12 em 12, tá bom? Não esquece isso não, combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, aprender a fazer o uso prático da polimixina B, a ficar atento aos seus efeitos colaterais em especial, tá bom? E não esquecer de fazer da bomba de fusão. E por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, deixe seu curtir e compartilhe esse vídeo com o seu amigo para ele também aprender a usar essas medicações do pronto-socorro. Se liga aqui no nosso canal, a gente já tem quase 50 vídeos ensinando como usar na prática essas medicações, tá bom? Dá uma olhadinha nas outras aulas.